Harry Potter é uma franquia que encantou mais de uma geração e, na verdade, continua encantando. Por outro lado, a série tem começado a sofrer críticas e boicotes, mas não exatamente pelo seu conteúdo, e sim especialmente pela sua autora, a J.K. Rowling, que já deu diversas declarações e opiniões transfóbicas. Essa discussão voltou a ganhar força agora que Hogwarts Legacy, o mais novo jogo ambientado nesse universo, foi lançado. Pessoal que gosta de Harry Potter, pessoal que gosta de games, está acompanhando o lançamento desse jogo, que pelo jeito deve ser fantástico, parece ser muito bom, parece ser muito interessante. É um RPG chamado Hogwarts Legacy. Eu tô aqui com algumas imagens do jogo. Eu ia trazer o trailer do jogo, mas se eu trouxesse o trailer do jogo, eu tenho quase certeza que ia cair a live, ia ser desmonetizado, era perigoso tomar um strike, porque a gente já ficou sabendo disso, de reagir a trailers em outros canais que tiveram esses problemas. Então nós temos aqui algumas imagens do jogo. Parece ser um jogo bastante interessante, bastante gostoso de se jogar, deve ser divertido, deve ser um RPG bom, mas que por trás de todo esse lançamento, em vez da gente focar se o jogo é divertido, se não é, a gente está discutindo novamente uma questão de um boicote. E uma questão que também vai, Anderson, que vai no final dessa apresentação dessas notícias, a pergunta que vai ficar é possível separar a obra do autor? Sempre, nunca, em algumas situações, porque a gente vai entrar mais ou menos nessa discussão. Aqui no G1, a gente está trazendo aqui uma notícia porque não basta só o problema da transfobia dela. Temos também, talvez porque a equipe do jogo, sabendo desse problema, buscou introduzir uma personagem trans. Talvez ela tenha dado um tiro no pé, não sei, a gente vai falar sobre isso aqui, e aumentado ainda mais a discussão sobre esse tema. Personagem trans, voos e aulas de feitiço. Veja polêmicas e destaques de Hogwarts Legacy, o novo game da franquia Harry Potter. Segundo a imprensa internacional, o game apresenta a primeira personagem trans da franquia. O tema repercutiu porque, nos últimos anos, a escritora J.K. Rowling fez comentários transfóbicos. Legacy será lançado nessa sexta-feira, dia 10. Então foi lançado sexta-feira passada. A polêmica, o principal barulho em torno da produção, contudo, tem relação com o fato dela trazer aquela que vem sendo apresentada pela imprensa internacional como a primeira personagem trans da franquia. Então, de todo o universo, veio a primeira personagem, seria trans, né, uma questão de inclusão. Sirona Ryan. Os desenvolvedores de Legacy, no entanto, não anunciaram isso oficialmente. Na terça-feira, a revista Forbes publicou uma reportagem na qual descreve que Sirona é uma bruxa que dirige uma taverna na vila de Hogsmeade. É um NPC, um personagem não jogável, com quem o usuário pode falar. Embora Sirona não diga abertamente que é uma mulher trans, ela ensinou isso por meio de um diálogo. Quando ela fala sobre seus antigos colegas de classe, diz: levou apenas um segundo para perceberem que, na verdade, eu era uma bruxa, não um bruxo, afirma a reportagem. Apesar da criação do personagem, internautas criticaram o nome escolhido, já que Sirona, deve ser Sirona a pronúncia, começa com Sir, que significa senhor em inglês. Os motivos de repercussão, no caso a gente já falou, da J.K. Rowling, que fez comentários transfóbicos. Em junho de 2020 ela respondeu um artigo do site de desenvolvimento global DevEx sobre a desigualdade no mundo. Ela chamou atenção para o termo pessoas que menstruam. Na ocasião, ela postou: pessoas que menstruam? Tenho certeza de que costumava haver uma palavra para essas pessoas. Alguém me ajude? Daí ela começou a fazer alguns trocadilhos com a palavra woman em inglês, né? Woman, wimpud, womud, né? Modificações propositais para woman. Críticos apontam que as visões de Rowling igualavam feminilidade à menstruação, sendo que há muitos homens trans que menstruam e muitas mulheres trans que não menstruam. No dia seguinte ao post, o Daniel Radcliffe, o eterno Harry Potter, rebateu a criadora da série e escreveu: mulheres trans são mulheres. E a J.K. Rowling não está envolvida com o desenvolvimento do jogo, mas isso também não afasta o fato de que ela vai ganhar muito dinheiro com isso. E daí, Anderson, o que você acha? Dá para separar o autor da obra? Você acha válido o boicote? Você acha que é perda de tempo? Você acha que é uma discussão boba? Não sei. Nunca é boba quando fala da vida dos seres humanos. Né? Ótimo, é isso aí mesmo.
Eu não sei nem porque eu fiz essa pergunta boba. Não, mas isso é legal, porque isso dá aquele ar assim de. Será que isso tem a real importância? É só um jogo? O que pode causar? A questão são muitas aqui, né? É um jogo que, primeiro, que ele tem um mundo gigantesco falando sobre o jogo, mas eu vi algumas notas baixas para ele, alguns problemas técnicos dele. Falar que ela não está diretamente ligada ao jogo não é verdade, porque a marca é dela. Então, tudo que o jogo vender, ela pode não palpitar nada, mas tudo que vender, ela vai receber, porque tem os direitos autorais. Outra coisa, mas dá para fazer um personagem trans. Como que é isso? Isso já não é de hoje. The Witcher faz isso. Você pega Fallout. Basta você pegar o Skyrim, você pega um personagem e você vai misturando. Você põe uma voz de mulher num personagem homem, você pode pôr um cabelo, você pode pôr ele azul, você pode fazer ele... Enfim, você pode mexer. Isso é legal pra caramba. E por que disso? Gente, não vamos ser inocentes também. Não é porque é uma valorização da... É também uma questão capitalista. Isso aqui é um papo para um outro dia, mas resumindo é o seguinte, a questão de você poder hoje comprar um quadrinhos com Miles, Spider-Man negro, não é só porque os direitos civis de 60 fizeram que a gente... Não, é porque o pessoal leu e gostou pra caramba, entende? Gostou demais e isso deu certo. Tanto é que levaram isso para o Quarteto Fantástico, para aquele filme horrível de fazer o Storm, né, o irmão da Sue, ser negro. E não rolou, ficou ruim. Se desse certo, eles já teriam mudado. Também a gente tem que entender essa questão aí financista aí, dentro do rolê. A questão da transfobia, o que mais me choca é que, assim, ela é militante dessa causa. Eu li que o dublador do jogo em inglês também apoia ela e é um cara que tem problemas até de processo de violência familiar, mano. Então ela se apoia numa rede que... E aí, como que lida com isso? Eu volto de novo, né, pela terceira vez aqui, falar desse filme. Assista o filme Tarma. Ele fala de uma maestra, de uma ópera. E aí o que acontece? Ela discute, a primeira grande cena dela é discutindo com o menino negro, mano, sobre o direito dele não querer gostar de um músico específico. E ela provando que isso... E aí você vai ver o diálogo, que eu não vou dar spoiler do diálogo. Mas e a continuidade do filme e ela também como artista? Ela é uma pessoa ilibada e isso compromete... Gente... eu acho que, primeiro, ela faz gratuitamente esses ataques. Você vê que assim, ela parece que ela tem uma militância. Da mesma forma que eu venho militar pela causa preta, das mulheres, dos sem terras, ela faz isso diariamente. Diariamente. Assim, do nada, ela faz sempre um comentário. Pô, ela falou sobre a lei sufragista, sabe? Que algumas mulheres tinham que não ter mais o direito de votar, mano. É muito complicado. E aí você... Tudo bem, a gente está pegando uma obra que ela tem seguidores que começaram a lê-la com 14 anos de idade, mano. 16 anos. E agora viraram homens e mulheres e tem essa obra na sua história. E o mais, assim, agora eu quero que quem conhece mais possa me ajudar, tá? Agora é realmente uma pergunta que eu vou fazer para o chat, para você, Tassi. Parece que ela, ao meu ver, ela começou a mostrar esse lado dela depois que ela ficou muito famosa, muito rica com isso tudo. Aí ela se sentiu confortável. Entende? Poxa, por que é aquela coisa? Poxa, imagine, você você fica acompanhando a obra de um artista e dele, quando chega no auge do auge, aí ele pega e demonstra quem realmente ele é. Por isso que eu falo, assistir o filme Tar contribuirá muito para esse debate, além de... Eu devo imaginar como deve ser horrível, por exemplo, agora eu estou falando do meu lugar, tá? Eu estou horrorizado com ela ter feito isso,
depois de ter ganhado tanto dinheiro, por que ela não falou já no início, para daí eu decidir, será que eu vou ler a obra de uma pessoa assim ou não? Vou ver um filme de uma pessoa assim ou não? Eu fico me imaginando a pessoa trans, mano, que acompanhou o Harry Potter desde criança. Daí tá lá, viu filmes, comprou, tá maravilhado com aquele universo. E daí o que acontece? Ela vai lá e descobre que aquela pessoa que ela tanto admirava odeia ela, a existência dela. Isso é delicado? Não, isso é criminoso, isso é odioso, mano. Sabe? É como se, eu vou dizer, como se o meu querido Silvio Almeida, uma Djamila Ribeiro, Sueli Carneiro, né? Você pega pessoas como essa, do nada, no outro dia, virasse lá um Sérgio Camargo. Começasse a falar mal da minha existência, do meu povo. Eu falei assim, meu, como assim essa pessoa que eu admirei a vida inteira? Agora, o que aconteceu? É o que aconteceu no caso dela. Só que é muito pior do que no... Seria mais como a Djamila, que depois que vendeu muito livro, ela falasse que não gostasse de negros. Compreende? É muito delicado isso que a gente está falando aqui. É como o Lula amanhã chegar e falar assim, gente, tudo isso que vocês viram nesses anos, desde a década de 80, é tudo mentira. Na verdade, eu não gosto dos pobres, dos negros, eu vou fazer um projeto aqui para que... Seria, é uma loucura isso. Eu acho que essa é a pior parte. Foi a covardia dela esperar ela ter dinheiro, ter segurança financeira para pegar e falar o que ela realmente sente de seres humanos. É muito triste, sério mesmo. Eu fico triste de imaginar pessoas como o Tony Reis, da Aliança LGBTQIA+, meu querido Onan, que fez a torcida organizada lá no Bahia, o André, e tantas pessoas legais que eu conheço que podem ter lido Harry Potter, como deve ser a situação horrível, constrangedora e maléfica de poder estar recebendo isso. É sujo demais o que ela fez. Para mim é muito sujo. Porque ela pode ter o ódio dela? Não, ela não pode ter, ninguém pode ficar odiando os outros. Mas ela deveria ter a coragem de ter feito isso quando ela lançou o primeiro livro dela. No dia do lançamento, ela falou assim, gente, estou lançando esse livro, olhem, vocês vão gostar, mas é o seguinte, eu quero pôr meu posicionamento pessoal sobre algumas situações. Por que ela não fez isso lá atrás? Para nos dar o direito de querer ver se seguíamos ela ou não. Né? Agora, infelizmente, é uma situação muito mais... Então, tem outros casos, entende? Monteiro Lobato, o caso do Monteiro é bem delicado também. Delicado para mim, não, para mim é simples, né? Se ter o problema. Como nós temos aqui, estamos no carnaval, tem marchinhas que são extremamente misóginas, né? Porque era uma época que não se discutia dessa forma debate social. Mas, enfim, eu só fico triste, porque eu acho bom a gente descobrir quem as pessoas são, Tássio. O bolsonarismo me ajudou nisso. Várias pessoas do meu lado, que não gostavam da minha cor, da minha existência, se mostraram no bolsonarismo. Por um lado, isso foi bom, sabe? Porque a gente vivia numa falsidade. Mas o que eu acho triste foi que precisou vir um Bolsonaro para essa pessoa me odiar. É a mesma coisa aí. Precisou ela ter estabilidade financeira para ela falar quem realmente ela é. Isso é odioso. Não, perfeito. Eu acho que existem casos que você separa, você até consegue separar a obra, até, por exemplo, em aspectos científicos, né? O pessoal falou Eisenhower e outros cientistas que eram descaradamente. Talvez em obras filosóficas você consiga fazer uma separação. Heidegger, por exemplo, é um grande filósofo do século passado, um dos maiores, talvez, e era nazista, era um cuzão. Então, mas nem sempre. Lobato, para mim, é um modelo muito mais complicado, porque uma coisa é o Lobato ter sido eugenista, outra coisa é o Lobato ter exacerbado no racismo dentro do conteúdo das suas próprias obras. Então, eu acho que é difícil. O Lobato, você vai falar que a obra dele é racista e você vai falar que ele era racista. Né? Talvez tenham pessoas que sejam e não tenham exposto ou não tenham abordado, até porque às vezes não era o objetivo do tema. E colocar ali uma coisa bastante interessante, né? sem contar também a questão do anacronismo, mas o anacronismo não... Quando nós falamos de ética, a ética é universal, a ética é atemporal, tá? Agora, por exemplo, ali falaram que a própria J.K. Rowling já dava sintomas disso com a escolha dos nomes de alguns personagens e tal. Então,
é bastante complicado. Talvez você consiga separar, em alguns aspectos, a obra dela, exatamente porque, como diz o Anderson, ela escondeu quem ela era, foi só se assumir depois. Agora, outros a gente não consegue. Outros a gente não consegue separar. E aí, a gente precisa ter uma discussão muito séria. O cara escrevia bem? Escrevia bem. O cara criou personagens marcantes? Criou personagens marcantes. Histórias cativantes? Histórias cativantes. Mas que, assim como, por exemplo, São Paulo é uma cidade marcante, é uma cidade cativante, é uma cidade bonita, foram construídas em cima da escravidão, em cima do... Isso, tá. Você está numa linha. Tem aquilo também que é o tempo, né? Não ser anacrônico, que não é uma época onde não se discutia sobre racismo, sobre homofobia, mas eu quero pontuar especificadamente nesse momento. A gente já sabe de todas essas coisas, já ultrapassou essas barreiras, ela faz porque ela acredita, é um estilo de vida dela, é parte do que ela é. Ela sabe de tudo, né? Eu imagino essa concepção das lutas sociais, e ela está com um grupo específico. Exatamente. Né? E aí, apesar que eu sempre acho que quando a pessoa é violenta nesse nível aí, primeiro que tem alguma coisa que Freud explica no passado dela. E segundo, tem uma questão aí também que eu imagino que quem odeia o negro, odeia também a mulher no espaço de poder, odeia o indígena, compreende a pessoa com deficiência. Eu sempre imagino que quem odeia um grupo, não é só um grupo. O Hitler mostrou isso, tá? Não estou falando que ela, para senão ela vai que ela vê a live e acha que eu estou... Apesar que o ódio é ódio, né? Mas, por exemplo, o Hitler começou falando de judeu, mas olha onde ele já estava expandido. Se Hitler vivesse mais uns 2 anos, o que será que iria acontecer, né? Quem que ia sobrar? Quem que ia sobrar? Acho sensacional isso. E aí, quando a gente fala, e é uma discussão que eu vi, e eu fiquei muito chateado com o chat dos vídeos do Meteoro, chat não, com os comentários do vídeo do Meteoro, quando a Jana falou aqui sobre gênero neutro. Porque aparecem pessoas que fala assim, isso é mimimi, ou isso não é importante, ou isso é uma coisa secundária. E nenhuma dessas pessoas são trans e nenhuma dessas pessoas se identificam com a linguagem não binária. Então, é fácil você julgar o senso de urgência ou não, o senso de importância ou não, de algo que não diz respeito à sua existência. Eu acho isso uma coisa... Eu não estou pedindo, que nem ela falou, ninguém está pedindo para ninguém usar linguagem neutra, ninguém está pedindo para gostar ou não gostar, ninguém está pedindo para boicotar ou não boicotar jogo. Mas é preciso ter empatia e entender que essa luta pode não ser sua, mas é uma luta de outra pessoa. É uma luta que diz respeito à dignidade daquela pessoa. Por mais que você não queira ou ache bobagem, não use e pronto. Agora, por que você tem que, com o parâmetro, usando os parâmetros da sua própria pessoa, tipo Protágoras, acho que é Protágoras, se eu não me engano, que o homem é a medida de todos os homens, e chegar aqui e falar assim, não, isso não é importante. Não é importante por quê? Porque eu não acho que é importante. E você, geralmente, são pessoas que não estão vinculadas a essa questão. Então isso me deixa muito, muito chateado mesmo, sabe? E também tem aquilo, né? Eu acredito que as pessoas criam redomas, eu aprendi isso com a vida. Eu acho que uma palavra para mim que eu acho que é uma das mais importantes desse século é a palavra desconstrução. Então, a gente... Eu estou em desconstrução o tempo todo. Então... Poxa, se você nunca andou com uma pessoa gay a vida inteira, é mais fácil você fazer uma piada sobre ela, errar. E aí, quando você conhece uma pessoa e aí você fala, poxa, é um ser humano que eu estou machucando. Eu gosto do meu amigo Onan, eu não quero que o Onan fique chateado com uma... E se eu falar uma bobeira do universo contra uma pessoa gay, trans, eu vou ficar muito mal, sério mesmo. Por quê? Eu conheço pessoas maravilhosas, conheço as meninas da Antra, sabe? E daí você fala assim, poxa, essa pessoa tá sendo magoada, e não é por aí. E é isso, mano. Você não tem amigo negro. Daí parece que fica mais fácil. Você criou uma faixa ali de Gaza na sua vida, onde você pôs uma redoma que eu não conheço outro. Aí você conhece uma pessoa negra que você fala, poxa, que cara legal, que bacana. Olha a família dele, olha quanta pessoa negra eu estou conhecendo. Você não vai querer magoar essa pessoa, né? Normalmente é assim que a gente, acho que contribui também. Eu acho que fica mais uma dica aí, mano. Tipo, ponha mais pessoas pretas na sua vida, mulheres na sua vida,
ponha mais gays, trans, indígenas, vai em aldeia, em quilombo, vai... Meu, você é evangélico, mas não importa, vai um dia lá na Umbanda, no Candomblé, só para você ver as pessoas, não o rito, tá? Não estou falando do rito. Vai lá conhecer aquele ser humano ali que está ali naquele espaço. Você é da Umbanda, vai lá na igreja evangélica. Não estou falando do mercador da fé, mas vai conhecer aquela senhora que pega a Bíblia e só quer o bem para sua família. Eu acho que, seriamente, o que está faltando de verdade é amor.